Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, a importância de ser prudente, né? Em algumas traduções está escrito a importância de ser earnest, né? Em algumas versões, até mesmo na versão espanhol, o título desse livrinho é La importância de ser ernesto, né? Só que, por quê? Porque a palavra inglesa prudente, em inglês earnest, né, é muito parecida com o nome, né, Ernesto ou Ernest. Então, por isso que algumas editoras traduzem como a importância de ser earnest ou ernesto e outras traduzem como a importância de ser prudente, né. Diga-se de passagem, né, a importância de ser prudente é um jogo de palavras que o Oscar Wilde está fazendo, né? Porque a importância de ser prudente, né? Quem olha assim o título, parece que o texto vai falar sobre a importância de algum personagem, né? Ter sido prudente, ter feito a coisa certa, mas na verdade, na história mesmo, existem dois personagens que mentem para suas namoradas que o nome deles é Prudente, né? Então, quando tu lê esse título aqui, a importância de ser prudente, tu pode ler ele tanto no sentido de a importância de alguém se chamar prudente, o nome de alguém ser prudente, né? A importância do nome de alguém ser prudente, ou ainda a importância da pessoa de fato ser prudente. Porque nenhum dos dois de fato foi prudente, né, ao tecer essa mentira, né, de que o nome deles era prudente. Né, eles deveriam de ter se comportado de maneira mais verdadeira, né, não ter dito mentiras e tal. É, é uma é uma é uma obra interessantíssima, né? É uma peça teatral em 3 atos, né? Em 3 atos, com os personagens, né? Uh, Personagens variados, na verdade, diferentes tipos de personagem, né? O Joe Wartin, né, também chamado de Jack, né, que mente que é o senhor prudente, né? A Gwendolyn Fairfax, que é exatamente a namorada que ele planeja se casar, né? Ele pretende noivar e se casar com ela, né? E aí ele mente para ela que ele se chama Prudente, né? Esse Jack, ele tem uma menina que ele cuida dela, né? Que ele é o tutor dela. O nome da menina é Cecily Cardle, né? Seria a filha adotiva do Jack, né? O melhor amigo do Jack é o Algernon Moncrief, né? O reverendo cônego Chasuble só aparece praticamente no final, né? E depois tem o Merriman, que é o mordomo, o Lane, que é o criado, a Lady Bracknell, que tem algumas aparições também, a senhorita Prism, que aparece no final, né? Enfim, existem vários personagens aí, né? Mas a maioria deles, né, tem uma importância secundária. Os mais importantes mesmo é o Jack, né? O amigo do Jack, que é o Algernon, a Gwendolyn, que é a namorada do Jack, a Cecily, que é a filha adotiva do Jack, né? E também a que o amigo do Jack, o Algernon, deseja se casar com ela, né? Então como é que funciona isso? O Jack, ele mente para Gwendolyn que o nome dele é Prudente, porque a Gwendolyn, ela acha muito bonito esse nome. Ela acha muito bonito a ideia de se casar com um homem cujo nome é Prudente. Só que o amigo do Jack, o Algernon, ele também mente para a mulher que ele ama, a Cecily, que é a filha adotiva do Jack. Ele mente para a Cecily que o nome dele é Prudente. Em determinado momento, inclusive, daí vocês imaginam que a história ela vai ter né, é uma história bem comédia mesmo. Em determinado momento, né, o Jack e o amigo do Jack, o Algernon, eles vão pedir pro padre, pro sacerdote lá, vão pedir pro reverendo, eles vão pedir pro reverendo batizar eles, né, ou rebatizá-los, para que eles possam escolher o nome de Prudente, mas cada um faz esse pedido separado, né, sem que o outro saiba, né. No final tu tem a seguinte situação: as duas mulheres, a Cecily e a Gwendolyn, elas praticamente brigam no final, né?
porque uma começa a falar do noivo dela, que se chama Prudente, a outra também começa a falar do noivo dela, que se chama Prudente, e como só havia um homem com esse nome, né, uma delas imagina que ele está traindo, a outra delas imagina que ele está traindo, então fica aquela coisa, aquela confusão. Só que como é uma peça teatral rápida, né, o texto ele tem no máximo 136 páginas nessa versão aqui, tudo isso acaba acontecendo de maneira breve. Os dois acabam entrando na mesma sala em que as duas mulheres estavam, né? Aí elas perguntam, né? Uma pergunta primeiro, né? Jack, o senhor Prudente, é verdade que tu tá apaixonado pela fulana, pela Gwendolen? Aí o Prudente diz, não, eu tô apaixonado por ti. Aí daqui a pouco chega no outro e a outra faz a mesma pergunta, é verdade que tu tá apaixonado pela fulana? Aí ele responde, não, tô apaixonado por ti. Mas daí na brincadeira, as duas acabam percebendo que os dois, né, mentiram ter o mesmo nome, né? Aí no final eles dizem, não, meu nome é Jack, né? E o outro diz, não, meu nome é Algernon. Aí fica tudo esclarecido. Aí elas até perdoam eles. De repente aparece a senhorita Prism, né? A senhorita Prism aparece na cena, né? Ela e a Lady, a senhorita Prism e a Lady Bracknell aparecem no final. E no final o Jack, através delas, ele descobre, né, que na verdade quando ele era pequeno, né, ele de fato se chamava Prudente, porque o pai verdadeiro dele, o pai biológico dele, de fato, né, deu para ele o mesmo nome que tinha, ou seja, Prudente. Então, de fato, Jack se chamava Prudente. Então, Jack, ao descobrir isso, ele acaba terminando no final feliz muito bonito, nesse caso, se termina junto com a Gwendolen e ela realiza o sonho dela de fato, né, ter um marido chamado Prudente, porque na verdade o Jack, o verdadeiro nome do Jack era Prudente, de verdade. Então ele só teve que reassumir o verdadeiro nome que o pai dele deu para ele quando ele nasceu, né? Então é interessante que já o outro, né, o Algernon, não se sabe muito o que aconteceu com ele. Acredita-se, né, que a Cecily tenha perdoado ele por ele ter mentido que se chamava Prudente e acabaram se casando, né, a Cecily e o Algernon, né, enquanto que o Jack, Senhor Prudente, se casou com a Gwendolen, né. Pode também ter acontecido da Cecily ter aceitado o Algernon, mesmo que o Algernon não se chamasse Prudente, e ter perdoado ele pela mentira. Ou ainda pode acontecer da Cecily ter largado ele, né, de fato, né? Mas que o Jack de fato se casou com a Gwendolen, isso sim, né? O fim da Cecily é que não se sabe ao certo, mas que o Jack se casou com a Gwendolen, isso sim, até porque ele se chamava Prudente. Entenderam por que o nome desse livrinho do Oscar Wilde era de fato a importância de ser prudente, né? Exatamente por causa disso, né? A importância de se chamar Prudente. Outra coisa interessante é interessante que a mãe, né, do Jack, quando ele nasceu, ela abandonou ele, né, colocou ele dentro de uma bolsa, né, dentro de uma baliza, e colocou a baliza dentro de um guarda-volumes, né, em uma estação, né, numa estação ferroviária de Londres, a chamada Estação Victoria, né, na linha Brinton. Então quer dizer que o Jack ele já teve uma infância complicada porque ele foi abandonado pela mãe, colocado dentro de uma bolsa, dentro de uma baliza, abandonado numa linha de trem, numa estação ferroviária, melhor dizendo. Então quer dizer, é uma obra bem interessante, né? Uma obra bem interessante. Ela aborda vários temas, né? Claro, com aquele espírito crítico, né? Que só o senhor Oscar Wilde poderia criar um texto desse tipo, né? Mas ele faz a gente dar risada. Eu me lembro quando eu li esse livrinho aqui, né, a importância de ser prudente, eu dei muita risada, né? Tem muitas partes engraçadas, né? Aquela parte das duas mulheres falando do mesmo homem, né? E uma acha que é o fulano, a outra acha que não, que é o Beltrano. Então, aquilo ali é uma parte bem engraçada mesmo. Tu acaba achando bem engraçado. Outra coisa, sobre o Oscar Wilde, né? Sabe-se que o Oscar Wilde, ele era homossexual, né? Ele era casado, né? Inclusive essa questão dele ser homossexual, né? Para alguns, ele
é interessante porque as pessoas se lembram mais, né, dessa questão dele ser homossexual do que a questão dele dos livros que ele escreveu, né? Praticamente não se fala muito das obras dele, assim. Geralmente se fala do Retrato de Dorian Gray, né? Não se fala muito dos contos dele. Esse daqui, né, A Importância de Ser Prudente, é um dos livrinhos que ainda mais se fala dele, né? Uma peça teatral em 3 atos, né? Mas é isso mesmo. Não se fala tanto assim do Oscar Wilde das demais obras dele, né? Algumas paródias, né, feitas por filmes e desenhos animados, muito pouco abordam as obras dele, né? Geralmente alguma coisa sobre o retrato de Dorian Gray ou alguma coisa sobre, vamos supor, esse livro aqui que eu estou comunicando para vocês, A Importância de Ser Prudente, mas o resto, assim, ó, não tem Geralmente só se fala da homossexualidade do Oscar Wilde. De fato, hoje em dia ele é muito usado, o Oscar Wilde ele é muito usado como uma bandeira, né, contra a homofobia, mostrando o quanto a sociedade pode ser hipócrita, pois apesar do Oscar Wilde ser um grande gênio, ter sido um grande gênio da literatura, ele não foi valorizado da maneira como merecia, segundo alguns, exatamente pela questão da homossexualidade. Ele chegou a ser preso, inclusive, né? Então foi uma vida muito complicada, né? O Oscar Wilde foi obrigado a se casar com uma mulher, teve um filho com essa mulher, né? Então, quer dizer, imagina assim, uma pessoa homossexual, né? Um homem homossexual que só sente atração por outros homens, de repente ter que se casar com uma mulher, né? É uma coisa terrível, né? É uma agressão à própria essência desse homossexual, é uma agressão à sua própria natureza, podemos assim dizer. Então é muito complicado isso, né? O que esse homem passou, né? Na cadeia, por exemplo, as prisões na época eram terríveis, né? Eram piores do que hoje em dia, né? As agressões que ele provavelmente passou dentro da cadeia, agressões físicas, agressões verbais, agressões, né, e tantas outras coisas que ele deve ter passado na cadeia, torturas, né, feitas por outros presos, né, falta de higiene. Veja, o Oscar Wilde, ele apreciava muito a vida de dandy, ele pregava a vida de dandy, ele pregava que devemos viver como dandy, né, usando uma roupa bela, uma roupa chamativa, algo que beneficie a pessoa. De repente ele é lançado naquela prisão, quer dizer, sem nada, sem higiene, ratos, baratas correndo por cima dele o tempo todo, né? Tribulações, coisas terríveis aconteceram com ele. Quer dizer, foi uma vida difícil. E depois que ele foi solto, né, não demorou muito, ele morreu, né, vítima de doença. E na cama, no leito de morte dele, ele não conseguiu nem engolir, né, a hóstia, né, que o padre deu para ele não conseguiu nem engolir direito a hóstia, né? Ele morreu penando mesmo, ele não conseguia mais engolir direito a saliva, febres altas, né? Enfim, foi uma vida difícil do Oscar Wilde. Oscar Wilde, segundo se diz, ele morreu de um violento ataque de meningite, né? Que foi ainda mais agravado devido ao álcool, né? Ele bebia bastante bebida alcoólica, e pela sífilis, né? Ele morreu às 9 horas e 50 minutos, né, de manhã do dia 30 de novembro de 1900, né? Então, depois o filho dele, né, acabou indo para a CNN International como convidado daquele programa Larry King Alive, né? E foi esse o fim do Oscar Wilde, né, do grande escritor Oscar Wilde. Então, leiam esse livro, né, compartilhem esse vídeo, dê o seu joinha, e Oscar Wilde de fato merece, né, merece que a gente leia bastante as obras dele, merece que a gente reflita bastante sobre aquilo que ele escreveu, merece esse espírito crítico nosso a respeito da sociedade, assim como ele mesmo fazia. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, até mais. E esse vídeo é feito em homenagem ao Oscar Wilde. Um forte abraço e até mais.